Oi, gente, eu me chamo Poliana Dias, eu sou portadora do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e este é o meu podcast, Eu e o TOC. Sejam bem-vindos. Oi, gente, hoje eu escolhi esse tema porque eu quero destacar o que sente um portador do TOC. Então, nesse podcast eu vou contar a minha experiência, né? O que já aconteceu comigo e o que acontece, né? Porque de fato eu tenho TOC, eu estou em tratamento, né? Mas vez ou outra sempre aparece alguns sintomas, né? Do TOC. Além disso, eu quero destacar que não tem só os sintomas emocionais, né? Os sintomas mentais. Porque por se tratar de um transtorno, talvez a pessoa ela só pense assim, então deve sofrer emocionalmente. Sim, nós sofremos e muito emocionalmente. Mas o TOC, ele também atinge o nosso corpo. Então, ele atinge não só a mente, mas também o corpo. Eu mesmo, por experiência própria, eu já lidei com sentimentos ruins e com sintomas físicos desagradáveis do TOC. Sintomas assim que me faziam passar muito mal mesmo. Então, o TOC é um problema emocional, mas ele atinge, ele mexe com todo o nosso corpo e não só com a mente. Mas antes de falar sobre os sintomas, a minha experiência, eu fiz uma pesquisa interessante que eu tinha curiosidade, né, de saber, mas quantas pessoas aqui no Brasil sofrem com esse transtorno? Eu tinha em mente que seria muitas pessoas, porque eu sei que o TOC, os sintomas, alguns sintomas são poucos conhecidos, mas é uma doença muito prevalente, né? E eu fiquei, assim, chocada quando eu pesquisei e descobri que no Brasil, mais de 8 milhões de brasileiros sofrem com TOC. É muita gente. E ainda mais eu fiquei, assim, espantada, porque na pesquisa fala que há novos casos todos os anos. E não são poucos casos. São 150 mil casos todos os anos. Então é muita gente passando por esse transtorno tão debilitante, por esse transtorno assim que machuca, que aflige a gente. Eu falo por experiência própria. E às vezes eu fico pensando, né? Nossa, é um transtorno tão grave. Por que tem pessoas que fazem piada com esse transtorno, né? Tem pessoas que acham que não, é um transtorno fácil de superar, é um transtorno fácil de tratar, né? Mas o TOC, ele vai muito além disso. Muito além. Existem vários tipos de TOC. Eu mesmo tenho um TOC, que é um TOC que não é tão conhecido, que é o puro O, que é puro obsessão, é um TOC que tem a prevalência de obsessões mentais, mas não tem as compulsões que você tá vendo eu fazendo alguma coisa, né? Mas é um TOC debilitante, porque ele tira a energia do portador, ele deixa o portador aflito, triste, desanimado, desesperado, porque isso tudo já aconteceu comigo. Eu também fiz uma pesquisa acerca do diagnóstico, né? Quanto tempo leva para uma pessoa ser diagnosticada com TOC? E eu também fiquei assim, espantada. Eu já tinha ouvido antes, né? Mas na pesquisa eu descobri que dos primeiros sintomas do TOC até o diagnóstico leva entre 10 a 14 anos. Aí eu fiquei imaginando, gente, uma pessoa sofrer por 10 anos sem saber o que tem é angustiante, é muito sofredor. Eu sofri por 2 anos e meio e eu ficava aflita, eu não sabia o que fazer mais. Então imagina aí uma pessoa que lida com a doença há 14 anos, 20 anos, sem saber o que tem. E além de ter essa questão, esse problema, né,
da demora, do diagnóstico, da procura também da pessoa, porque eu sei que às vezes o portador ele nem sabe que ele tem toque, como eu também não sabia que eu tinha toque. Então eu sei que para a pessoa ela correr atrás e saber leva muito tempo mesmo às vezes. Sei que também tem casos que a pessoa ela descobre com meses, né? Um pouco tempo, mas há casos que levam muitos e muitos anos, né? E além dessa questão do tempo, infelizmente no nosso país eu vejo que falta profissionais capacitados para tratar o toque, né? Porque eu já escutei de algumas pessoas, né, falando que procurou um psicólogo e procurou um psiquiatra e falou sobre os sintomas do toque e, e voltou desanimado, porque o profissional falou que se ele estava pensando aquilo é porque realmente ele desejava fazer aquilo, é porque era da índole da pessoa. Então, eu vejo que falta profissionais capacitados. Então, tem sim muitos profissionais muito bons, mas falta para o número de pessoas, 8 milhões de portadores, é muita gente sofrendo e, e perdendo suas vidas, né? Porque o toque, ele tira muita coisa da gente. Tem pessoas que deixam de trabalhar por conta do toque, tem pessoas que deixam de dirigir por conta do toque, tem pessoas que cortam os laços da família, não tem mais contato com a família, também por conta do toque. Então, tem pessoas que, infelizmente, paralisa a vida devido a esse transtorno. Então, você vê que é um transtorno, sim, debilitante, é um transtorno grave que precisa de tratamento e que precisa também que as pessoas parem e, e acolham também esses portadores, né? Porque eles já sofrem demais, então precisam de pessoas para apoiar, para ajudar. Eu acho que a empatia, ela tem a força, né? Então a gente ajudar mais e, como eu disse no outro podcast, né? Julgar menos. Diferente do que as pessoas pensam, o toque, ele é um transtorno muito difícil de tratar. Então é um transtorno que invade a mente da pessoa sem aviso prévio. Igual eu tenho um toque. Não funciona dessa forma. Eu paro e falo assim: eu vou ter toque agora. Agora eu vou ter as ruminações. Não, agora eu vou ter as obsessões. Não funciona assim. Se fosse assim, se eu tivesse esse controle, eu falaria, né? Então, eu não quero ter toque, eu não quero ter esses pensamentos. Então, você vê como é que é uma doença grave, né? E outra coisa interessante é que o toque, ele muitas vezes, ele vem acompanhado com outras doenças. Então, muitas vezes, o portador, ele tem que lidar com toque e outras doenças emocionais. Eu falo por experiência própria, porque além do toque, eu tenho a TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada, e eu também tenho a depressão. Então, imagina aí. Então, não é fácil, né? E, infelizmente, não é só eu que passa por isso, né? Muitos brasileiros lidam com o toque e a bipolaridade, lidam com o toque e outros transtornos, né? Então, infelizmente, a gente não lida, às vezes, eu não tô falando aqui que isso acontece com todas as pessoas, né? Mas na maioria dos casos, a pessoa ela tem ou tem o toque como a doença e outras comorbidades, né? Ninguém que tem toque fica feliz com as obsessões, fica feliz com as compulsões, fica feliz com os rituais ou com as manias, né? Todo tipo de toque leva a um sofrimento. E um sofrimento muito grande. É tanto que o toque ele está acima de doenças como mal de Parkinson, esclerose múltipla, que são doenças gravíssimas. E o toque está bem acima. Você vê como é que o toque ele é tão grave. E o objetivo desse podcast mesmo é levar conhecimento,
desmistificar esse transtorno, né? Falar para as pessoas que sim, o toque ele é um transtorno grave, ele causa muito sofrimento à vida do portador, e de fato ele causa muito sofrimento, mas ele tem controle, né? Ele tem controle. Hoje eu tô bem, tô em tratamento. Sim, vez ou outra eu ficava assim, gente, será que eu vou ficar pensando essas coisas sempre? Será que eu vou ficar em crise sempre? Porque eu não tinha paz nem na hora de dormir. Eu lembro que uma vez eu tive uma crise muito forte, que eu ficava o dia todo em crise, com pensamentos obsessivos, e os pensamentos assim mudavam, porque não era só um tipo de conteúdo, eram vários conteúdos e se misturavam também. Esses conteúdos, minha cabeça estava uma bagunça. Aí chegava de noite, eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, aí o toque vinha nos sonhos também. Então não me deixava ter paz. Então eu fiquei um período de tempo sofrendo tanto de dia como de noite. Então você vê que é muito horrível, muito horrível. Eu tô aqui contando a minha experiência, que é claro, é a minha experiência, não é a experiência de outras pessoas, né? Mas para vocês entenderem que o toque é debilitante sim, ele causa um sofrimento imenso na vida do portador. Ele não é um simples transtorno, ele não é uma simples mania. É algo que traz sofrimento, é algo que desestabiliza a vida da pessoa. E no caso dos sintomas mentais, né? Então o toque ele leva a ansiedade, ele leva a apreensão, ataque de pânico, a culpa e também até descontentamento geral. A pessoa ela fica presa àqueles sentimentos, né? Eu falo por experiência própria. E também acontece, né? Vem a questão do medo, da depressão, vem a questão também de pensamentos acelerados, pesadelos ou repetição incessante de pensamentos, que pode ser também as ruminações. Então, no caso do humor, por exemplo, né? A gente que sofre de toque, a gente tem que lidar com a ansiedade, a gente lida com a apreensão, com o ataque de pânico, com a culpa. Tem também a questão do medo, tem da depressão, que tem muitos e muitos portadores que também tem que lidar com o toque e com a depressão. E tem também a questão de pensamento acelerado. Eu tive muito isso, muito pensamento acelerado. Isso foi logo no início. No início, quando começou os pensamentos disfuncionais, aí eu parava e ficava pensando, gente, mas por que eu tô tendo esses pensamentos acelerados? Eu não entendia. E tem a questão dos pesadelos e das ruminações. Eu também sofri com todos esses, o pensamento acelerado, eu sofri com os pesadelos, porque o toque não me deixava viver de dia e também não me deixava viver de noite. Porque de dia eu tinha crise, de noite também eu sonhava e tinha crises, era uma luta sem fim. E esse transtorno ele é tão grave que levantamentos mostram que 1/3 dos pacientes de toque já teve desejos de se suicidar. Então, é algo grave. Eu falo que aconteceu comigo a questão das ideações suicidas. Eu tive muitas ideações, eu sofri muito com isso, mas graças a Deus eu não me fechei, eu falei, eu pedi ajuda. Eu falei, olha, eu tô tendo esses pensamentos, eu não tô vendo saída, e eu tive a ajuda necessária. Então, eu falo agora, especialmente para o portador do toque. Se você chegar a esse nível de ter ideações suicidas, por favor, não sofra sozinho ou sozinha. Procure ajuda, fale com alguém da família, fale com algum profissional, fale o que você está sentindo ou pensando, peça ajuda. O toque ele não é o fim da nossa vida. Por muito tempo eu pensei isso. Eu pensei que eu não vou parar de ter esses pensamentos e eu não vou conseguir existir desse jeito.
E hoje, com a vivência que eu tive, né, por tudo que eu passei, eu vi que sim, o toque, ele não é o fim, ele não foi o meu fim. Então eu recomecei, eu corri atrás, eu falei, não, eu quero me tratar, eu quero melhorar, eu não quero ficar do jeito que eu tô. E eu busquei tratamento, eu busquei ajuda, porque sofrer fisicamente, sofrer emocionalmente é muito ruim, é muito ruim. Então, gente, vocês que têm toque e que ainda não fazem tratamento, por favor, busque ajuda, busque um profissional, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, fale para a família de vocês. Gente, se vocês gostaram desse podcast, deste conteúdo, eu peço que compartilhe com as pessoas, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Instagram, faz print, me marca, que eu vou ficar muito feliz, viu? E me siga lá no YouTube, é Poliana Dias, eu e o Toque. Tem também eu não sei se vocês estão escutando pelo YouTube ou pelo Spotify, mas tem lá no Spotify o podcast Eu e o Toque. E também me siga lá no Instagram, que é @eu e o Toque. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo. Vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Até mais!